Com volta de Bruno Henrique, Flamengo goleia o Grêmio no Maracanã, sobe na tabela do Campeonato Brasileiro e chega a 10 jogos de invencibilidade nesse ano. Tudo isso e muito mais sobre o jogo de ontem, Flamengo 3, Grêmio 0, após a vinhetinha. Toca essa vinheta aí. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vinda aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar sobre o jogo de ontem do Flamengo. Flamengo 3, Grêmio 0 pelo Campeonato Brasileiro. Tudo normal, mais uma goleada e a volta do rei dos clássicos, Bruno Henrique. Mas claro que antes de nós falarmos do jogo, eu queria falar sobre duas coisas. A primeira é que se você vai fazer concurso para fuzileiro naval ou para sargento do Exército, eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo o link do meu curso de matemática, todo ele voltado para a prova de fuzileiro naval, tá? Se você está a fim de gabaritar a prova de fuzileiro naval, o link do meu curso de matemática, porque eu sou professor formado em matemática, estou deixando ele aqui na descrição do vídeo. E se você também estiver com o desejo de conhecer o meu canal de matemática que eu tenho aqui no YouTube, estou deixando também aí o link na descrição deste vídeo. Vá lá, se você vai fazer prova para algum concurso militar ou mesmo para o vestibular, ou se você estiver enroladão na escola com matemática, você está no lugar certo, estou deixando o link na descrição desse vídeo. E claro, não podíamos dar os parabéns ao Flamengo pela belíssima homenagem feita ontem ao craque Evaristo de Macedo, que jogou pelo Flamengo no tricampeonato carioca de 53, 54 e 55. Evaristo foi ídolo do meu pai. Meu pai muitas vezes falou sobre o craque que foi Evaristo de Macedo. Não só craque dentro das quatro linhas, mas fora dela também, porque ele foi técnico também no Flamengo, promoveu muitos bons jogadores da base do Flamengo, como Marcelinho Carioca, como Paulo Nunes, Djalminha e muitos outros aí, que depois vieram na mão do Carlinhos, né, fazer bastante sucesso ali no Flamengo, tá? Então, parabéns ao Evaristo de Macedo pelos seus 90 anos. E o Mengão, malvadão, tá voltando, né? Aos pouquinhos o Flamengo está começando a entrar novamente nos eixos. E ontem o Flamengo fez mais uma vítima e dessa vez foi o Grêmio. Tudo normal. Golear o Grêmio agora virou algo rotineiro na vida do Flamengo. 5-0 naquela Libertadores de 2019. Depois teve uma de 4 lá mesmo no campo deles em 2021. Quando o Renato Gaúcho tirou o Vitinho com medo do Flamengo rebaixar, né, o Grêmio. E ontem, novamente, outra goleadazinha de leve, 3-0 para cima dos freguês gaúchos. Um jogo que, no primeiro tempo, eu achei o Flamengo melhor, tá? O Flamengo dominou o primeiro tempo. Eles tiveram uma chance de gol num chute muito bonito do jogador deles lá, que passou perto da trave do goleiro do Flamengo, mas também foi o único lance, assim, de extremo perigo que eles levaram ao gol do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo tinha o controle do jogo, finalizava até menos do que eles, mas tinha o controle do jogo, e não demorou muito, o seu gol veio sair numa jogadaça do Wesley, mais uma vez, uma baita partida desse garoto. E assim, a gente não pode deixar de dar os parabéns ao Sampaoli pelo belíssimo trabalho que tem feito com o Wesley, por ter acreditado no Wesley. E hoje nós estamos podendo colher os frutos aí, porque o garoto vem arrebentando nesses 4 últimos jogos do Flamengo aí. Ele foi muito bem. E aí o Flamengo abriu o placar num bonito gol do Cebolinha, que ontem, até que enfim, fez um bom jogo ontem, né? Ainda muito aquém daquilo que a gente espera dele. Cebolinha é um bom jogador, o Flamengo precisa desse jogador, mas ele ainda está muito aquém daquilo que se pode esperar dele, né?
tivemos um Arrascaeta muito abaixo também, e a gente sabe que o Arrascaeta tá mal, jogando mal porque fisicamente está mal. O Arrascaeta só vai começar a jogar bem quando ele estiver fisicamente bem, tá? O Gabigol vai pelo mesmo ritmo também, porque mal fisicamente, porque vem de contusão séria por aquele jogo contra o Fluminense, ele teve uma contusão na coxa. E o Gabigol só ia jogar 45 minutos ontem, né, como foi. E o Léo Pereira vai pelo mesmo ritmo. Então, assim, o Flamengo tem muitos jogadores que ele precisa recuperar nessa parada de 10 dias. Gabigol, Léo Pereira, Arrascaeta, Matheus França, que ontem não jogou por dores no pubis. Então, assim, são muitos jogadores que o Flamengo vai precisar desses caras para o restante da temporada. E o Flamengo não pode ficar sem esses jogadores. E assim, são muitos jogos em pouquíssimos dias. O Flamengo fez 4 jogos em 11 dias. Então, assim, é muito jogo para pouco tempo. E ontem, para variar, além de termos que enfrentar o Grêmio, a gente ainda tinha que enfrentar o campo, que estava uma porcaria. O gramado do Maracanã não dá mais para chamar aquilo ali de gramado. Aquilo estava um pântano, né? Parecia futebol de areia. A bola vai quicando, a bola não rola, ela quica. Uma coisa horrível de se ver, horrorosa. É deprimente o gramado do Maracanã hoje. É deprimente, tá? E assim, volto a falar aqui. O Flamengo precisa urgentemente de um estádio. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá mais para o Flamengo ficar dividindo o Maracanã com o Fluminense e de vez em quando ainda ter que dividir com o Vasco. O Fluminense, que está lá como sócio do Flamengo, tá? Com aquele time horroroso que ele tem, só serve para estragar mais ainda o gramado do Maracanã. Então, o Flamengo precisa urgentemente ter o seu estádio para jogar com um gramado bom, onde somente o Flamengo jogue nele. Ou então, meu irmão, bota essa grama sintética, igual fez o Botafogo. O Botafogo é líder do campeonato. Está jogando num gramado impecável. Por que será que o Botafogo está liderando o campeonato? Com um time mequetrefe que ele tem. Pô, o Flamengo não tem condição de apresentar um futebol bonito num campo horroroso daquele ali. E eu acho que todos os técnicos do futebol brasileiro deveriam endossar o que São Paulo falou ontem na sua coletiva pós-jogo. O Campeonato Brasileiro merece um gramado de primeira qualidade, não essas porcarias que a gente tem visto por aí. Então fica aqui o nosso protesto também em relação a esse gramado e eu espero que a diretoria do Flamengo tome alguma providência em relação a isso nessa parada de 10 dias aí. E no segundo tempo, eu vejo que o Flamengo sentiu, né, o cansaço desses jogos. Foram muitos jogos e o Grêmio, ele veio para cá descansadão, tá? O Grêmio veio para cá descansadão. O Grêmio não jogou no meio de semana. O Flamengo jogou pela Libertadores. E aí o que acontece? Pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou 2 jogos na mesma semana. O Flamengo jogou contra o Vasco numa segunda e na quinta estava jogando contra o Racing. Então é muito complicado. O Grêmio não, o Grêmio descansou. E aí o Flamengo faz 2-0 num bonito gol do Pedro e o Grêmio começa a dominar o jogo. O Grêmio começa a vir para cima do Flamengo. O Grêmio começa a levar o Flamengo para trás. E aí o Jorge Sampaoli começa a fazer algumas substituições, tirou a Arrascaeta, botou o Vitor Hugo, que mais uma vez jogou bem. Tá? O Gerson estava fazendo uma grande partida, assim como o Everton Ribeiro também vinha jogando bem. Tá? E aí ele tira o Cebolinha e coloca o Bruno Henrique, o rei dos clássicos. E aí, para quem acreditava que Bruno Henrique já deu o que tinha que dar, mais uma vez o Bruno Henrique se superou e mostrou que ainda tem muita lenha para queimar. Ontem eu vi um Bruno Henrique muito melhor fisicamente falando do que nos jogos anteriores que ele entrou.
Eu vi Bruno Henrique entrando em partidas do Flamengo esse ano, muito fora de forma, muito aquém, lento. Por quê? Porque foi uma contusão grave que ele sofreu. Ontem não. Eu já vi Bruno Henrique já parecia que ele estava mais leve dentro de campo e correndo mais, sendo mais veloz. Quase que ele faz um gol ainda antes dele fazer o gol dele, quase que ele fez um gol, num toque que ele dá, a bola vai para fora. E depois sim ele fez aquele golaço de cabeça que ele sobe no 10º andar para cabecear, igual ele sempre fez. E aí, assim, não tem um rubro-negro que não tenha se emocionado com o gol do Bruno Henrique, cara. É um cara que a gente gosta dele de graça. Bruno Henrique, para mim, é ídolo no Flamengo. É um cara que eu gosto dele de graça. E que eu quero vê-lo voltar a brilhar com a camisa do Flamengo. Acho que o Flamengo deve renovar o seu contrato, porque eu acredito ainda que Bruno Henrique tem muito ainda que acrescentar ao Flamengo. E digo mais, na minha opinião, de todas essas contratações que estão dizendo aí que o Flamengo já fechou, Bruno Henrique é a melhor contratação que o Flamengo pode ter para essa nova janela aí de meio de ano, que é recuperar esse cara. Bruno Henrique, ele 100%, meu irmão, ninguém segura. Ninguém segura. E eu tenho certeza que o Bruno Henrique tem tudo para voltar arrebentando. Bruno Henrique é o rei dos clássicos. E depois daquele gol eu falei, pô, o rei dos clássicos voltou. O rei dos clássicos voltou. Cara, é uma satisfação imensa ter de volta o Bruno Henrique no time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, de fato, tem que montar um elenco para que você não tenha somente 11 titulares, mas que você tenha 22 titulares, 33 titulares, que seja. Porque o Flamengo está disputando 3 competições e o Flamengo está indo bem nas 3. O Flamengo está brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro, já é o 3º, estava lá na rabeira até outro dia, todo mundo zoando, falando, tá na zona de rebaixamento. O Flamengo já é o 3º. Enquanto que o Vasco está lá na zona do rebaixamento e não vai sair de lá, pode ter certeza disso. E o Flamengo está aí, ó, brigando nas 3 competições. Só que o Flamengo precisa de elenco para brigar de igual para igual nas 3 competições. O Flamengo não pode ter um elenco curto. Porque se o Flamengo quer ganhar as 3 competições, e eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar. Ano passado, com todos os problemas que nós tivemos, dessas 3, nós ganhamos 2. Por que não podemos ganhar 3 esse ano? Não disputamos o Campeonato Brasileiro de igual para igual com o Palmeiras, porque quando o Dorival assumiu o Flamengo, o Palmeiras, se eu não me engano, já estava com mais de 10 pontos na frente do Flamengo. Então, dificilmente o Flamengo ia conseguir tirar uma diferença dessa. Por isso que o Dorival focou nas Copas. O Flamengo não teria condição de tirar essa diferença. Agora não, pô, é bem diferente. O Flamengo chega nessa parada para jogos de data FIFA a 5 pontos do Botafogo. A 5 pontos do Botafogo e a 3 do Palmeiras. Então dá para o Flamengo chegar. Tem muito jogo ainda pela frente, são 38 rodadas, ou seja, ainda temos 28 rodadas pela frente. E o Flamengo vai jogar contra Palmeiras e contra Botafogo. Então tem tudo para virar esse jogo aí. E a gente chegar no final do ano e comemorarmos o título brasileiro. Só que eu não quero só ganhar o brasileiro. Eu quero ser campeão da Libertadores mais uma vez, esse ano principalmente, porque joga-se aqui no Maracanã a final. Eu quero ganhar outra Copa do Brasil, até para que a gente possa ficar naquela prateleira de times que mais vezes ganhou a Copa do Brasil. Então o Flamengo tem tudo para ser o primeiro time brasileiro a ter 4 Libertadores e chegar naquela prateleira de times que já tem 5 Copas do Brasil. Tá? Então tem tudo para a gente chegar lá, mas precisa ter elenco. Então você recuperar um cara como o Bruno Henrique, recuperar um cara como a Arrascaeta, isso aí é mais do que uma contratação. Esses caras 100%, o Flamengo vai passar o rodo em qualquer um que vier pela frente. Mas esses caras aí tem que estar 100%. Então assim, eu fiquei radiante com aquele gol de ontem, vibrei como se fosse um título. Por quê? Porque eu
acredito nesse cara, eu gosto desse cara, Bruno Henrique. Esse cara é ídolo do Flamengo. E eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar a arrebentar no Flamengo. Entendeu? Então, assim, e você imagina, o Flamengo tendo um elenco que você sai Cebolinha e entra Bruno Henrique. Pô, é brincadeira um negócio desse, meu irmão. A gente tem elenco para ganhar tudo. Tudo. Eu só espero que agora, nesses últimos 6 meses que restam para encerrar o ano de 2023, a diretoria do Flamengo não atrapalhe mais, cara. Como já atrapalhou no início desse ano. Nós perdemos todos os campeonatos que disputamos no início do ano porque não teve planejamento. Não teve planejamento. Eles trataram o Campeonato Mundial de Clubes, por exemplo, como se fosse um campeonato carioca. Foi ridículo o que fizeram nesses primeiros meses do ano de 2023. 40 dias de férias. Não tinha técnico. Mandaram o técnico embora. O técnico que havia ganho os títulos mandou embora. E contrata um outro que só podia assumir em janeiro. Ou seja, foi um lixo o planejamento feito pela atual diretoria do Flamengo. Então eu espero que agora eles não venham atrapalhar o andamento do trabalho. Até porque São Paulo está botando esse time para jogar, está ajeitando esse time, está ajeitando a casa. Aos poucos os jogadores vão entendendo aquilo que ele quer para o time. E eu acho que nessa parada aí agora, eles tendo tempo somente para fazer uma pré-temporada e treinar, eu acredito que o time possa voltar melhor ainda do que já estamos. Assim, porque o Flamengo está 10 jogos já invicto e com muita coisa ainda para melhorar. Então imagine quando o Flamengo já tiver na ponta dos cascos mesmo, meu irmão. Ninguém mais segura. O Flamengo tem tudo para ser campeão. Tudo. Só depende dele. Tá? Como disse Jorge Jesus, como disse Domenech, o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Se ninguém atrapalhar, se repórter nenhum vier atrapalhar para dizer que, porque tem o grupo do Davi Luiz, porque tem o grupo do Gabigol. Irmão, ontem no gol do Bruno Henrique, todo mundo foi lá abraçar o Bruno Henrique. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção, sabe o que foi? É que os jogadores, eles se confraternizaram. Não foi só todo mundo ir lá e abraçar o Bruno Henrique. Não, todo mundo se confraternizando. O Pedro abraçando o Gabigol cumprimentando o Davi Luiz, beijinho dando tapa em Gabigol. O goleiro Matheus Cunha saiu lá do gol dele para ir lá no gol do Grêmio. Irmão, para abraçar. Então não é possível que exista tanta, como é que fala? Insatisfação, rixinha entre os caras. Não é possível que exista tanto isso. Mas se existir também, que se dane. Desde que continue ganhando, tá ótimo. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente, torcedor, nós não estamos nem um pouco afim de saber da vida pessoal de cada um deles. Eu não estou interessado em saber o que o Gabigol faz depois das 4 linhas. Não estou interessado em saber. Não quero saber com quem que ele está saindo, se ele está indo para balada. Meu irmão, eu quero ver resultado dentro de campo. Se tudo isso que ele estiver fazendo fora de campo influenciar no trabalho dentro de campo e atrapalhar o nosso time, aí eu vou ficar chateado. O Pedro está indo direto lá para o culto da igreja dele. Maravilha. Mas se até o culto da igreja dele começar a atrapalhar o rendimento dele dentro do campo, então tá tudo errado. Agora, enquanto não estiver atrapalhando, meu irmão, para mim que se dane. Não tô nem aí. Então, assim, o que a gente viu ontem foi um grupo muito unido. Todo mundo ali se abraçando, todo mundo ali brincando, um com o outro. Entendeu? Não tem essa coisa de o grupo A, B, C. Parece até baile funk. Lado A, lado B. Caraca. Então, assim, o Flamengo tem tudo para ser campeão. Tudo. Só depende dele. Então, vamos aguardar agora aí esses dias que eles vão ter aí para treinar. São Paulo deu só 2 dias de folga, o restante vai treinar, vai trabalhar e a gente espera que o Flamengo volte. Então, o que a gente espera é que após essa parada da data FIFA, o Flamengo volte na ponta dos cascos, tinindo e passando rodo compressor em todo mundo que vier pela frente.
É isso que a gente espera. Porque elenco para isso a gente tem. E o nosso elenco ainda vai ficar mais forte com as contratações que estão vindo por aí. Que eu espero que se concretize. Se vier de fato os caras que estão sendo especulados, eu espero que de fato se concretize, porque são bons jogadores. Então é isso aí, nação. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa teu like, compartilha esse vídeo e, claro, assine o nosso canal. É simples. É só clicar aqui, ó, nessa fotinha no cantinho da tela, onde tem a minha foto aí, caso você esteja me vendo pelo computador. Mas, se estiver me assistindo por um aparelho móvel, como um tablet ou um celular, é só clicar aí embaixo onde está escrito inscrever-se. Beleza? Muito obrigado, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!